Salve, salve galera, tudo beleza por aí? Tá chegando mais um AFC Dicas nesta semana de carnaval, mais ou menos, né? Carnaval no meio da pandemia não é bem um carnaval, mas enfim, nesta semana diferente tem a AFC Dicas porque tem Champions League e ela tá de volta, hein, Tadioto? Vai começar o mata-mata, tudo bem, meu cara? Salve Gasparini, vai começar o mata-mata, uma época importante nessa competição europeia. A gente vê já algumas equipes mudando a forma de entrar em campo nas suas ligas nacionais, já pensando aí nessas decisões de Champions League. São sempre grandes jogos. A gente acompanha aqui. Vamos trazer para vocês algumas análises, então já convido todo mundo que se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, curta nosso conteúdo e, é claro, ative o sininho para receber notificações novas. Se você quiser comentar alguma coisa, falar sobre essas equipes, tem alguma informação que você sabe aí que pode ajudar a enriquecer nossas análises, por favor, deixe aqui nos comentários que é sempre muito bem-vindo. Então vamos lá, já coloquei aqui o site da Parimatch, porque está conosco no bolão da Champions League. Tem R$ 6.500, hein? É R$ 6.500 em bancas para você na Parimatch. O link do bolão está por aqui na descrição. Vamos começar com Red Bull Leipzig e Liverpool, jogos da terça-feira, os dois jogos às 5 horas da tarde. A gente começa falando sobre o jogo do Leipzig contra o Liverpool, o Tadioto. Então, aqui a gente tem duas equipes que chegam em momentos um pouco diferentes, né? O Leipzig vem muito bem no campeonato alemão, é o vice-líder da competição, atrás apenas do Bayern de Munique, como costuma ser nos campeonatos alemães, né? O Bayern na ponta e os outros todos tentando fazer alguma coisa, mas o Leipzig vem fazendo um bom campeonato, é um time extremamente bem treinado, bem organizado, e tem jogadores que, mesmo com a saída do Timo Werner, que era o grande nome da última temporada, se transferiu para o Chelsea, continua sendo um time muito, muito efetivo quando sobe ao ataque. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar bastante em consideração. É um time que gosta de marcar sob pressão o adversário. Então, isso pode fazer bastante diferença nesse jogo, porque o Leipzig é o mandante e precisa de um bom resultado para poder não ficar na obrigação de vencer o jogo quando for jogar fora de casa. O Liverpool tem alguns problemas de dinâmica de jogo, principalmente pela falta do Van Dijk, que é um jogador que se lesionou gravemente aí na última temporada, ainda não conseguiu retornar, e ele fazia uma função de saída de bola dessa equipe do Liverpool, que hoje em dia a gente vê que tem muita deficiência justamente por causa da ausência desse jogador aí. À frente do Liverpool é aquele que já foi o melhor ataque do mundo em algumas temporadas atrás, com Salah, Firmino e Mané. Então, sempre vai levar perigo, vai jogar contra uma zaga muito bem compactada, como eu já falei aqui do Leipzig, mas é um time que pode tentar fazer alguma coisa. Não acredito que o Liverpool queira a iniciativa do jogo. Acho que isso vai caber ao Leipzig, mas o Liverpool vai tentar escapar nos contra-ataques e nesse ponto o time é muito bem qualificado. O goleiro Alisson não vive uma boa fase, é bom que a gente diga isso, ele entregou já alguns jogos importantes aí pro Liverpool na Premier League e precisa de uma grande atuação para se reabilitar e vai ter uma chance boa porque ele vai ser bem exigido nesse jogo. A minha sugestão de análise pré-live para essa partida aqui é Leipzig DNB, pagando 2,20. Eu gosto bastante quando a gente tem o mandante com odds de não favorito, como é o caso aqui. Então, com duas equipes parelhas do jeito que estão e o Liverpool não estando no seu melhor momento a nível técnico, eu acredito que é uma boa entrada para se fazer no Leipzig DNB jogando em casa. Tá pagando 2,20, uma cotação bem interessante. E olha só como nós que gostamos do futebol somos privilegiados, né? Porque a pandemia está presente no mundo inteiro, infelizmente. O carnaval está complicado no Brasil todo, evidentemente por causa da pandemia, e não há nada que se possa fazer em relação a isso nesse momento. Mas nós que gostamos de futebol temos uma alternativa. Na terça-feira de carnaval, às 5 horas da tarde, assistir só Paris Saint-Germain e Barcelona. Na verdade, Barcelona e PSG, o mando é do Barça. É um joguinho aí para a nossa terça de carnaval, tá, Dioto? Esse jogo aqui ele poderia até ser mais interessante se a gente tivesse alguns jogadores que vão estar fora
estivessem presentes, né? Do lado do Barcelona, por exemplo, a gente tem aí o desfalque do Sérgio Roberto, que é um jogador muito importante no esquema do Barça. O Piqué tá fora também por lesão. O Felipe Coutinho tá fora por uma lesão que não se sabe quando ele vai retornar. Do lado do PSG, ninguém menos que Neymar tá lesionado, tá fora desse confronto. O Di Maria também tá fora. Então, são jogadores importantes para as duas equipes e vão fazer muita falta nesse jogo e com certeza, se tivessem presentes aí, iriam abrilhantar ainda mais esse duelo. Mas vai ser um jogo muito bom de assistir. É um jogo que tem muitas camadas para a gente analisar aqui também, da mesma forma como o Leipzig aqui. Então, para não me estender muito, eu só vou pontuar aqui alguns destaques das duas equipes que eu acho bem importantes, tá? Do lado do Barcelona, a gente tem o Messi, que parece que tá retornando a sua vontade de jogar futebol que a gente sempre conheceu no Barcelona. Começou a temporada bem desgostoso com a realidade assim, dos bastidores do Barcelona, isso o Messi não escondeu de ninguém. E ao que parece ele se resignou nessa condição dele e tá voltando a jogar um grande futebol que a gente sabe que ele é capaz, né? Eu esperava um pouco mais do Griezmann no Barcelona, o Griezmann não vem fazendo tudo isso de futebol e acredito que vai ser um jogo de provação para o Barcelona nesse sentido, para saber se o Barcelona, que hoje não tá tão bem no campeonato espanhol, lá também perde pontos para adversários mais fracos, para ver se o Barcelona, como equipe, como coletivo, depois de ter tomado uma sapatada do Bayern na última Champions League, ver se consegue se reabilitar numa competição europeia, seria importante. E do lado do PSG, o destaque é o Mbappé, obviamente, sem o Neymar é o principal jogador da equipe. O Verratti, que é um jogador que quando teve lesionado fez muita falta para o PSG, ele ainda não está 100%, mas voltando a jogar futebol, a transição do PSG já pega outro patamar. E o Icardi, centroavantão, que voltou a jogar também e que tá marcando gol em quase todos os jogos do PSG. A minha entrada pré-live para esse jogo vai ser PSG ou empate, pagando 1,85. Acredito bastante na velocidade dos jogadores da frente do PSG contra uma defesa mais pesada do Barça. Lembrando, né, galera, que são jogos de ida das oitavas de final. A Champions deu aquela paradinha no final do ano, como sempre, terminou a fase de grupos, agora começa o mata-mata, então oitavas de final, jogos de ida, metade das oitavas de final disputada nesta semana, a outra metade na semana que vem. Falamos dos dois jogos da terça, Tadioto, vamos para quarta-feira, porque quarta-feira também duas partidas às 5 horas da tarde, a primeira delas, Sevilha e Borussia Dortmund. Então, se nos jogos da terça eu preferi trabalhar bastante match odds, nos jogos da quarta eu prefiro trabalhar mercado de gols, e eu explico por quê. A gente tem equipes aqui que nos trazem uma dificuldade de fazer uma leitura de cenário pré-jogo, então é bem difícil a gente dizer, por exemplo, que o Borussia Dortmund jogando fora de casa vai atacar o Sevilha, ou que o Sevilha vai tentar esmagar o Borussia Dortmund. São vários cenários que a gente pode ter em jogos desse tipo, porque as equipes são de fato muito equilibradas entre si, né? O Borussia Dortmund é um time que vem sofrendo também com o desfalque de alguns jogadores importantes, como é o caso do Thorgan Hazard, que era um cara que tá voltando agora, fez muita falta, ele tá ainda sendo preparado para retornar justamente para esses confrontos contra o Sevilha, e sem ele o Dortmund perdia muito na articulação de jogadas, mas o principal nome da equipe, sem dúvida nenhuma, é o Haaland. O cara não tem 20 anos de idade agora, e os números dele nesse início de carreira aí é um negócio impressionante mesmo. Se ele se manter assim, com certeza ele vai estar no nível dos grandes centroavantes do futebol mundial aí de todos os tempos. Então é um cara pra gente ficar muito de olho. E do lado do Sevilha, vale a gente pontuar o coletivo do Sevilha. O Sevilha era um time que, antes do Lopetegui assumir a equipe, era um time desorganizado a nível tático, parecia que não tinha um esquema de jogo bem definido, e o Lopetegui deu uma identidade para esse time jogar futebol que eu acho muito interessante, tá? Para mim, esse jogo é um jogo para gols, porque eu acho que o Sevilha vai tentar ir para cima, e eu acho que dar contra-ataques para um time que tem Sancho e que tem, sobretudo, o Haaland, certeza
de muitas chances de gols criados. Então, over 2,5 pagando 1,85 no jogo do Sevilha e Borussia Dortmund, eu acho uma boa entrada, acho que tá num preço bem interessante pra gente pegar esse over aí. Te confesso que eu tava com bastante saudade de fazer o UFC Dicas da Champions League, porque a gente não tem jogo fraco, né? Não tem jogo. Tem. Evidentemente que quando a bola rola, o jogo pode não ter aquele nível que a gente espera. Mas quando a gente bate o olho na tabela aqui, é legal demais. Por exemplo, o próximo jogo para você analisar, que é o último desta semana, na quarta, 5 da tarde, Porto e Juventus. É só a camisa pesada passando aqui pelo UFC Dicas hoje. Um dos maiores campeões de Portugal, que é o Porto contra a Juventus, que talvez seja o maior campeão da Itália. Eu não sei ao certo aqui o histórico de títulos deles, tá? Mas são duas camisas muito pesadas e mais que o histórico, aqui a gente tem que analisar o momento das duas equipes e a gente tem duas equipes em momentos bem interessantes aqui. A Juventus que disputa o título italiano contra o Milan, principalmente, e a Inter de Milão são os dois adversários que estão mais ali próximos, né? E o Porto que disputa contra o Sporting o título no campeonato português. São duas equipes que vêm jogando um futebol defensivamente muito, muito, muito interessante. Jogam mais ou menos no mesmo esquema tático, então se a gente pegar o Porto, ele tá desenhado num 4-4-2, assim como a Juventus também. Então, quando a gente tem esquemas táticos espelhados, assim, a tendência é que seja um jogo mais truncado no meio de campo, que tenha uma marcação um pouco mais dura, porque nenhuma dessas equipes vai aceitar marcar o adversário dentro do seu campo. Eu acho que a Juventus é favorito para passar no confronto, mas como o Porto é mandante nesse jogo aqui, eu acho que as coisas se equilibram bastante, porque o Porto vai tentar ficar mais com a bola e tentar colocar o seu ritmo de jogo. Como eu falei, duas defesas muito fortes, isso leva a gente a acreditar que não vai ser um jogo assim tão aberto, né, com muitas oportunidades de gols. Então, para mim aqui, é um mercado que a gente pode explorar. O ambas marcam não, tá pagando 1,80. É difícil a gente pensar num jogo de Champions League, por exemplo, o Cristiano Ronaldo não marque gols, tá? Mas eu acho que assim, se a Juventus fizer um gol e colocar o time na defensiva, vai ser muito difícil o Porto fazer alguma coisa. Então, esse cenário de ambas marcam não, ele pode ter valor ainda mesmo com um gol da Juventus no primeiro tempo, porque daí o jogo vai ficar mais fechado e eu não sei se o Porto tem condição ofensiva para furar essa defesa que é muito boa da Juventus. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui o site da Parimet aberto no nosso encerramento, tá na tua tela aí, porque, para te lembrar mais uma vez, o bolão tá rolando, valendo R$ 6.500 em bancas na Parimet. O link tá aqui na descrição, você pode e deve participar. Tadioto, valeu, meu cara. A gente vai passar um carnaval bem agradável, com muito jogo bacana na terça de carnaval e na quarta de cinzas. Voltamos com o FC Dicas no final da semana com o Brasileirão. E me falaram que você vai dizer quem será o campeão brasileiro, Inter ou Flamengo. Se a produção te sacaneou ou se você vai cravar mesmo no próximo UFC Dicas. Eu ainda não parei para analisar os jogos do Brasileirão, mas com certeza vai requerer um estudo bem concentrado aqui. Então vou aproveitar meu carnaval também para fazer essas análises aí com mais calma. Quero fazer um convite para a galera que nos acompanha. Siga o Apostas FC no Instagram, porque lá no Instagram eu vou mandar uma múltipla da Champions League de jogadores para marcar gol. Então fica ligado que eu vou mandar lá no Instagram, segue a gente, @ApostasFC. Tá feito o convite, hein? Vamos esperar essa múltipla. Valeu, meu cara, bom trabalho. Era isso, até a próxima. A gente se encontra. Bom carnaval com muita moderação, hein? Valeu, galera. Forte abraço.